Bom dia, a paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional hoje. E o meu devocional hoje aqui é no Salmo 27, versículo 10. Vai ser baseado nesse versículo que fala: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Em algumas outras versões falam: o Senhor me acolherá. E, gente, a maior prova para mim de que Deus não nos abandona tá nesse versículo, porque geralmente as pessoas que não nos desamparam na terra são os pais, né? O pai, a mãe. Mas e quem já não tem eles mais? Ou quem não conheceu? Ou quem os pais rejeitaram? Ou quem ainda assim tem o pai, tem a mãe, são presentes, mas não são aqueles pais que acolhem, que abraçam o filho. E quando eu falo de abraçar, eu não tô falando fisicamente, mas eu tô falando de não abandonar, não virar as costas. É disso que eu tô falando, sabe? De estar sempre ali para dar uma palavra, para dar um conselho, para estender a mão quando o filho precisa. E aqui tá dizendo que mesmo quando os nossos pais nos deixam, mesmo quando eles viram as costas pra gente, o Senhor, ele não vira. Ele tá ali de braços estendidos pra gente correr pros braços dele, porque ele é o nosso Pai Celestial e ele não nos abandona. A Bíblia deixa muito claro que nós nunca estamos sozinhos. O Senhor não nos deixa. Ele é tudo, gente. Tudo, tudo, tudo que a gente precisa. Muitas vezes a gente fica buscando apoio em pessoas, em amigos, em parentes, em pai, em mãe, em marido, em filhos. E eu falo isso pra vocês aqui porque eu fui essa pessoa. O Senhor tá me mudando com relação a isso, sabe? O Senhor tá me curando com relação a essas coisas. Eu fui uma pessoa que eu me sentia muito sozinho. Até um tempo atrás, gente, mesmo, sabe? Depois de já ter voltado pra minha vida com Cristo, depois de já estar me relacionando com o Senhor, eu falava muito que eu me sentia só. Só que eu não entendia que o que eu precisava era estar mais perto de Deus, sabe? Era me relacionar com Ele de verdade, porque eu buscava em pessoas. Eu queria a companhia de pessoas, sabe? Eu me sentia sozinha. Ainda hoje eu falo pra Deus às vezes: Pai, eu tô tão sozinha, humanamente falando, mas eu sei que eu não tô só de verdade, porque a tua palavra me garante isso, sabe, gente? E é isso que a gente precisa fazer, porque muitas vezes a gente se deixa acreditar nas mentiras do inimigo, nas mentiras de Satanás, que ele lança nas nossas mentes, de que muitas vezes, muitas dessas mentiras são: você tá sozinho, ninguém te ama, você tá abandonado, você não é capaz, você não pode, você não vai dar conta, você não nasceu para isso. E, gente, é tudo mentira. Tudo mentira de Satanás para incapacitar a gente, para nos parar. E o que a gente precisa fazer? Nesses momentos, a gente precisa rejeitar essas mentiras. A gente precisa rebater elas com a verdade de Deus. E a verdade de Deus tá aqui na Bíblia, tá aqui na palavra do Senhor. E sempre que eu me sinto só, eu me lembro desse versículo e eu declaro ele em voz alta. Às vezes eu só sussurro também, porque, gente, vim procurar outros lugares aqui, gente, porque a claridade não tava me favorecendo, não. Então, assim, a gente precisa rebater com a palavra do Senhor, porque a palavra, ela é verdadeira.
ela não mente, ela é a Bíblia, ela é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus para nós. E na Bíblia fala que o Senhor não nos deixa só, nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Então, gente, nós precisamos sempre rebater as mentiras do inimigo com o que tá, com as verdades que estão na palavra. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, que seja um versículo por dia. Ou às vezes você fala assim, eu não tô com tempo para ler, mas coloca em áudio. A Bíblia em áudio tem vários aplicativos que disponibilizam ela em áudio e você vai ouvindo e ali você vai se enchendo da palavra do Senhor, você vai fortalecendo o seu espírito e mortificando a sua carne, sabe? Tem muitas verdades de Deus da Bíblia. Para cada momento da nossa vida, gente, eu acredito que tenha uma verdade na Bíblia, sabe? Pra gente rebater. Por exemplo, quando vem aquela mentira de você não pode, você não é capaz. Gente, é o Senhor que nos capacita. Você vai e fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Rebate, gente, com a palavra. A gente precisa fazer isso, sabe? A gente precisa resistir a essas mentiras, porque Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só, Ele não nos esquece, Ele não nos desampara. O Senhor é o nosso sustento, Ele é a nossa rocha inabalável, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é nosso socorro bem presente, sabe? Quando você se sentir sozinha, declara isso na sua casa, onde você estiver, que seja na rua. Quando você se sentir só, declara, eu não estou sozinha, o Senhor não me desampara, o Senhor não me abala. Não, perdão, gente, o Senhor não me deixa abalada, o Senhor não me deixa abandonada, o Senhor não me abandona, Ele não me abandona em momento nenhum. O Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. O Senhor é o meu refúgio, Ele é o meu sustento, o Senhor me sustenta de dia e de noite. Gente, são muitas as verdades que tem na Bíblia, são muitas as palavras pra gente declarar no nosso dia, sabe? É muita coisa, gente, vocês precisam se encher da palavra de Deus, a gente precisa, eu digo a gente, porque tem muitas vezes, gente, ainda que as mentiras de Satanás vêm na minha mente e muitas vezes eu acabo acreditando, sabe aqueles dias que você tá mais fraco, que você tá mais cansado, gente, ainda que vocês muitas vezes digam, mas eu não tenho apoio de ninguém, eu tenho família, mas nenhum deles me apoia, gente, o Senhor é tudo que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é nosso pai, Ele é nossa mãe, Ele é nosso marido. Sabe, a gente precisa parar de buscar nas pessoas aquilo que a gente só vai encontrar em Deus, porque todos nós somos falhos. Nós decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionam. Porque nós somos humanos, porque a nossa natureza é carnal. E sabe, gente, a gente precisa parar de criar expectativa em cima dos outros. A gente precisa parar de esperar os outros fazer por a gente. A gente precisa buscar em Deus aquilo que a gente está esperando dos outros. Porque é Ele que nos vê no secreto, quando a gente tá sozinho dentro de casa. É Ele que nos sustenta, é Ele que enxuga as nossas lágrimas. É Ele que nos dá o fôlego de vida, sabe? Que nos coloca de pé no outro dia. É Ele que nos ajuda. É Ele que provê nas nossas vidas. É Ele que dá saúde para todos nós. Sabe, gente? A gente precisa buscar em Deus tudo, gente. A gente precisa aprender a priorizar o Senhor com todo o nosso coração, sabe? A gente precisa declarar todos os dias
Todos os dias a gente precisa declarar que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente, sabe? Ele é o nosso Pai, Ele é tudo o que nós precisamos e Ele também é a resposta para todas as nossas perguntas. Um dia eu ouvi isso e eu tinha muitos questionamentos, gente. Não que o Senhor não queira responder os seus questionamentos, mas sabe, eu não enxergava o que estava na minha frente. Eu não tenho muito tempo isso não, gente, tem pouquinho tempo. E eu ficava, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que não sei o que. Até que um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo que Ele é a resposta para as minhas perguntas. E quando, gente, nós aprendemos a rebater todas essas mentiras, quando nós aprendemos a declarar a verdade de Deus, sempre que você se sentir só, você fala, eu não estou só, o Senhor não me abandona, Ele não me desampara. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, eu sempre declaro isso pra mim, gente. Eu moro em uma cidade que eu não tenho família aqui, sabe? E sou eu, os meus filhos e o meu marido. Então, eu não tenho, assim, aquela famosa rede de apoio. É eu e Deus. E eu digo literalmente eu e Deus, porque o meu marido trabalha fora o dia todo, ele chega em casa à noite e às vezes ele viaja também a trabalho. Então, somos literalmente eu e Deus. E eu tô sempre declarando isso pra mim, sabe, gente? Que eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha porque eu tenho Deus comigo. Ele é na minha vida, Ele é comigo, Ele me abençoa, Ele me guarda, Ele me livra, Ele me protege de todo mal, Ele cuida da minha família. E tem dias, gente, que o cansaço é grande. E eu acredito que não é só comigo. Não é só comigo, gente, que isso acontece. Eu sei que acontece com muitas mulheres mesmo. E eu tô aqui abrindo meu coração e falando isso pra vocês, porque eu vivo isso, sabe, gente? Não é uma coisa que eu tô vindo falar pra vocês sem propriedade nenhuma. Isso aqui é uma coisa que eu tô vivendo, que eu tô aprendendo, sabe? Que o Senhor tá me ensinando, que Ele é o meu sustento, que Ele é tudo que eu preciso, que Ele é tudo que eu tenho. Ele é a parte mais importante da minha vida, gente, porque sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não tenho a saúde para cuidar da minha família, da minha casa. Sem Deus eu não poderia estar aqui cuidando dos meus filhos, sabe? Então, o Senhor tem me ensinado a buscar nele, a procurar nele, a encontrar nele tudo aquilo que eu queria encontrar nas pessoas, sabe? Tudo aquilo que eu esperava dos outros, eu tenho aprendido a esperar nele. Porque quantas vezes a gente quer que alguém, principalmente os da nossa casa, reconheçam o nosso esforço. E muitas vezes esse reconhecimento não vem. E isso é normal da nossa carne, gente. Mas vocês tenham a certeza de que o Senhor tá vendo. E Ele nos recompensa. Ele dá o nosso galardão, sabe, gente? E a gente nós precisamos com urgência aprender a esperar no Senhor, a esperar com paciência, porque nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós somos muito imediatistas e o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. E muitas vezes o Senhor nos leva a esperar para que a gente desenvolva algumas características do fruto do Espírito. Sabe, gente? Eu já fui muito impaciente. Muito. Mas o Senhor tem me ensinado muito a ter paciência. E eu tô nesse processo de espera no Senhor, sabe?
por algumas promessas. E tem hora que eu olho assim e eu falo, ai pai, parece que tá demorando tanto. Mas eu sei que o Senhor tá me preparando para poder viver tudo que Ele tem para mim, sabe? Pai, Ele é o meu pai. Ele é o meu pai, gente. Ele é o seu pai. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Chama Ele de pai, sabe? Se relaciona com Ele. Deita no sofá da sua casa e fala para Ele, pai, eu tô deitando aqui, mas eu tô me imaginando deitada no seu colo e eu quero conversar aqui de filha para pai, sabe? E abre o seu coração, gente, no momento de cansaço, quando você tiver com muitas mentiras do inimigo na sua mente, fala para ele, fala, pai, olha, hoje veio isso, isso e isso na minha mente, me perdoa porque eu me deixei acreditar nisso por um tempo, mas eu sei que o Senhor não me deixa só, eu sei que o Senhor tá comigo, eu sei que a tua palavra me promete, ela me garante, pai, que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, o Senhor é tudo que eu tenho, sabe, gente? Vai declarando, vai rebatendo as mentiras do inimigo na mente de vocês, porque isso é muito importante, gente. Muitas vezes, essas mentiras, elas nos adoecem fisicamente até, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, a gente fica cansado, a gente fica triste, fica angustiado e nada disso é verdade, porque ainda que humanamente falando, você olha ao seu redor e você não vê ninguém, você se sinta só, você não tá só, ou ainda que muitas vezes você esteja rodeado de pessoas, com inúmeras pessoas ao seu redor, e mesmo assim você tem aquele sentimento de que tá sozinha. Tenha a certeza de que você não tá sozinha, você tem a melhor companhia do mundo. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você e você pode e deve conversar com ele como se ele fosse o seu melhor amigo, porque ele é, de fato, o nosso melhor amigo. A gente precisa aprender a se relacionar com ele. Gente, eu converso sozinha aqui em casa. Sozinha não. Eu converso com o Espírito Santo aqui em casa em voz alta, como se realmente tivesse uma pessoa física aqui do meu lado, sabe? Às vezes os meus filhos, mãe, com quem é que a senhora tá conversando? Tô conversando com o Espírito Santo. Tô conversando com Jesus. Tô falando com meu pai, sabe? E eu falo mesmo, gente. Eu abro o meu coração. Às vezes eu converso em pensamento, porque ele habita dentro de nós. E ele está aqui nos ouvindo. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, ele sabe todos os nossos pensamentos. Então vocês podem conversar com o seu melhor amigo, o Espírito Santo, todo o tempo, gente, todo o tempo. Conversa em pensamento, sussurra baixinho, como se você estivesse cochichando com uma amiga, fala em voz alta. Mas as verdades do Senhor, eu aconselho vocês a declararem em voz alta para o mundo espiritual ouvir, porque quando você declara com a sua voz, você torna aquilo ali realidade. Você traz a verdade de Deus para dentro de você e aquilo alimenta o seu espírito e mortifica a sua carne. E nós precisamos em todo tempo mortificar a nossa carne. A gente precisa dizer não para as vozes contrárias. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E, gente, Deus é tão simples. Ele fala com a gente de tantas formas, sabe? Ele pode usar pessoas, você pode ouvir de forma audível a voz de Deus. Tem pessoas que já ouviram. Esse é meu sonho, gente. Meu sonho é ouvir a voz de Deus de forma audível. Ainda não aconteceu, mas quando acontecer eu vou contar pra vocês. E vai acontecer, eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Ele fala com a gente através de sonhos,
Lá em Jó fala isso. Ele fala com a gente através da criação dele, da natureza. Gente, o Senhor fala tanto comigo através de uma planta que tem aqui em casa. Ele usa crianças, ele usa pastores, pessoas do meio cristão para falar conosco. Ele pode usar pessoas da rua que você nunca nem viu para falar com você, que muitas vezes nem cristão não é, sabe? Ele usa os nossos filhos, ele usa uma placa de caminhão para falar com a gente. Deus é muito criativo, ele é o dono da criatividade, gente. E é tão lindo quando a gente entende o Senhor falando com a gente. E principalmente, Ele fala com a gente dentro da palavra dEle. Essa é a boca de Deus, gente. Toda vez que vocês pedem, Senhor, fala comigo hoje. Abre a palavra de Deus, gente. Ela tá falando em todo tempo. Em todo tempo. É o Senhor falando com a gente na Bíblia, sabe? Pede ao Senhor, fala, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Me dá uma direção para esse dia, me mostra o que eu preciso fazer hoje, fala comigo, traz uma palavra pontual para minha vida. E vocês podem ter certeza, gente, pode não ser na hora que vocês querem, mas fiquem atentos, porque o Senhor vai falar. Ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos abandona. E que esse dia seja um dia de bênçãos, um dia onde vocês possam ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor falando com vocês claramente, e que não fique dúvidas para vocês. Que seja um final de semana abençoado para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém?